Uma jornada passo a passo, dentro do seu corpo ao tomar creatina. Aprenda o que acontece ao seu corpo quando você toma creatina. Descubra exatamente como usar a creatina para o crescimento muscular. Perguntas como a quantidade de creatina que você deve tomar, qual creatina é melhor e quais são os efeitos colaterais da creatina, serão respondidas neste vídeo. A creatina é um dos suplementos mais populares para construir músculos e aumentar o desempenho atlético. A pesquisa mostra que 45 a 75% dos atletas, como levantadores de peso e boxeadores, usam creatina. Então, o que acontece com seu corpo com creatina? É seguro a longo prazo? E que tipo de efeitos você pode esperar, tanto os bons quanto os ruins? Bem, hoje vamos fazer uma viagem dentro do corpo para ver exatamente o que acontece depois de tomar creatina. 1. O que é creatina? Há menos de 200 anos, nem sabíamos o que era creatina. Não foi até 1832 que um cientista francês, Michel Eugène Chevreul, o descobriu depois de extraí-lo da carne com sucesso. Só então aprendemos que essa molécula é muito comum e que os mamíferos a produzem a partir dos aminoácidos glicina, metionina e arginina. Especificamente, seu corpo produz principalmente creatina a partir desses aminoácidos no fígado. Embora também seja sintetizado, em menor grau, nos rins e no pâncreas. A pesquisa mostra que um homem de 70 kg ou 155 libras, com um físico médio, naturalmente tem cerca de 120 gramas de creatina armazenada em seu corpo, sem qualquer suplementação. Cerca de 90 a 95% desta creatina está localizada dentro das células musculares. Aqui, a creatina pode ser usada rapidamente para fornecer energia e desempenho atlético. Os outros 5 a 10% da creatina podem ser encontrados em todo o corpo, em outras células e tecidos, incluindo o cérebro. 2. Fontes naturais de creatina. Embora seu corpo crie naturalmente cerca de 1 a 2 gramas de creatina por dia, você também pode obter mais com alimentos ou suplementos. Carne vermelha e peixe têm uma pontuação especialmente alta em creatina. Isso porque, como eu disse, 90 a 95% da creatina é encontrada no músculo humano. E isso também é verdade para o músculo animal. Meio quilo de carne bovina ou salmão fornece cerca de 1 a 2 gramas de creatina. E estima-se que, em média, a maioria das pessoas obtém cerca de metade de sua ingestão diária de creatina de carnes de animais. Uma vez que vegetarianos e veganos não comem carne, eles geralmente têm níveis mais baixos de creatina em seus corpos. Isso porque, embora seu corpo gere creatina diariamente, em média, ele também libera cerca de 2 gramas de creatina por dia, na forma de creatinina. Se você não comer produtos à base de carne e não suplementar com creatina, é improvável que fique deficiente. Mas você pode acabar com níveis mais baixos de creatina nos músculos e no sistema circulatório. Isso pode ter um efeito negativo em seu desempenho atlético. 3. Ação da creatina no corpo. Por outro lado, se você ingerir um excedente de creatina, por meio de suplementos ou alimentos, o efeito mais significativo que isso terá, será o aumento da produção de energia. As contrações musculares requerem energia. Isso vem da quebra do trifosfato de adenosina, também conhecido como ATP. A quantidade de ATP encontrada dentro de um músculo é geralmente apenas o suficiente para gerar energia por uma fração de segundo. Depois de gerar essa energia, ele se decompõe em ADP, que não pode ser usado para obter energia de forma tão eficaz. Neste ponto, seu corpo usará uma molécula de fosfato para reciclar este biproduto ADP, de volta em ATP, para que possa ser usado como energia novamente. E é exatamente aí que a creatina entra em jogo. A maioria das pessoas não sabe que a creatina é transformada em fosfato de creatina dentro do corpo. O fosfato de creatina atua como um doador de fosfato para a reposição de ATP. Em outras palavras, a creatina fornece um amortecedor contra a fadiga muscular, auxiliando no processo de produção de energia. Portanto, as etapas são as seguintes. Primeiro, a creatina é ingerida, seja por meio dos alimentos ou na forma de suplemento. Então,
a creatina é convertida em fosfato de creatina. Isso faz com que mais fosfato de creatina seja armazenado no tecido muscular. Esse fosfato extra torna-se disponível para a reciclagem de ATP. Em última análise, faz com que os músculos sejam capazes de produzir mais energia por mais tempo, com menos fadiga. É graças a esse mecanismo que a creatina é altamente eficaz no aumento do desempenho atlético e da produção de energia. 4. Eficácia da creatina com base em evidências científicas. Em uma grande meta-análise que incluiu 22 estudos sobre a creatina, os pesquisadores descobriram que ela era capaz de aumentar o desempenho de levantamento de forma significativa. Os resultados mostraram que o aumento médio no desempenho do levantamento de peso foi 14% maior no grupo da creatina do que no grupo do placebo. Outros estudos sobre a suplementação de creatina em relação ao desempenho atlético também demonstraram resultados impressionantes. A suplementação de creatina em curto prazo resultou em melhora da potência máxima, força, contrações musculares e desempenho de corrida. Algumas dessas estatísticas aumentam de 5 a 15%, o que pode não parecer muito. Mas os atletas de alto nível passam por treinos extremamente difíceis durante anos para melhorar um pouco. Portanto, um aumento de 5 a 15% com a suplementação de creatina de curto prazo é realmente enorme. Você pode esperar esse tipo de aumento no desempenho do exercício para si mesmo, de forma relativamente rápida, especialmente se usar uma fase de carga, para preencher os estoques de creatina do músculo mais rapidamente. 5. Retenção de água e creatina. À medida que as reservas de creatina aumentam, não apenas o nível de fosfato de creatina aumenta, mas também tende a reter mais água. Isso ocorre porque, quando a creatina entra em uma célula muscular, ela puxa água também. O mecanismo exato de como isso funciona ainda não está totalmente claro, mas definitivamente leva a um aumento na retenção de água nos músculos. É por isso que é muito provável que seu peso corporal aumente quando você toma creatina. Embora a retenção de água possa parecer ruim, na verdade é benéfica quando ocorre nos músculos. Isso porque dá a seus músculos uma aparência mais cheia, fazendo você parecer mais musculoso. Também auxilia no crescimento muscular, porque a hidratação muscular melhorada aumenta a pressão colocada contra as membranas celulares e os citoesqueletos dentro das células musculares. Suas células musculares percebem isso como uma ameaça à sua integridade. Isso pode aumentar a sinalização anabólica, levando a uma renovação da proteína corporal mais favorável. 6. Retenção de água e efeito colateral. Um turnover positivo de proteína ocorre essencialmente quando a taxa de síntese proteica excede a de degradação proteica. Uma vez que o pré-requisito para o crescimento muscular é um turnover positivo de proteína, fica claro que o aumento da hidratação celular pode ser uma das maneiras pelas quais a suplementação de creatina ajuda a estimular o crescimento muscular. A pesquisa mostra que a suplementação com creatina pode beneficiar a seção transversal do músculo para uma variedade de pessoas, incluindo atletas recreativos e de elite, indivíduos sedentários e até idosos. E os efeitos no ganho de massa muscular são significativos. Por exemplo, um estudo de treinamento de força de 6 semanas descobriu que os homens que tomaram suplementos de creatina ganharam, em média, 2 quilos a mais de músculos do que os homens que receberam um placebo. É difícil dizer ao certo se este crescimento muscular adicional ocorreu por causa da hidratação celular. Mas podemos dizer com certeza que a creatina pode definitivamente ajudá-lo a construir massa muscular. 7. Creatina e função cognitiva. Mas os efeitos de ingerir mais creatina não param por aí. Por exemplo, a maioria das pessoas não tem ideia de que a creatina beneficia a função cognitiva. Mas a creatina pode realmente beneficiar seu cérebro. Assim como seus músculos, seu cérebro armazena fosfocreatina e requer bastante ATP para um funcionamento ideal. Por exemplo, cientistas da Universidade de Sydney avaliaram os efeitos da creatina no desempenho cognitivo. Eles concluíram que a suplementação de creatina deu um impulso significativo e mensurável à capacidade cerebral.
8. Potenciais efeitos negativos. Queda de cabelo. Além dos benefícios, um excesso de creatina no corpo também pode causar alguns efeitos negativos. Embora a maioria das pessoas não sinta efeitos colaterais com a creatina, eles podem acontecer. Uma das preocupações mais comuns para quem está pensando em tomar suplementos de creatina é a perda de cabelo. Esse medo vem principalmente de um estudo que descobriu que 3 semanas de suplementação de creatina aumentaram os níveis de dihidrotestosterona, ou DHT. Este é o andrógeno primário associado à calvície de padrão masculino. Mas isso é realmente algo para você se preocupar? Bem, com base nas evidências atuais, embora seja improvável que a creatina por si só leve à queda de cabelo, isso não pode ser descartado sem mais estudos. Isso porque não existem estudos diretos disponíveis sobre se a creatina causa queda de cabelo ou não. Também não há muitos outros dados sobre se a creatina aumenta o DHT, além daquele estudo. O que sabemos é que o DHT é criado a partir da conversão da testosterona. Portanto, se a creatina aumenta a testosterona, isso pode levar à produção de mais DHT a partir dela. Portanto, faz sentido que estudos futuros verifiquem se a creatina de fato aumenta os níveis de DHT. Mas, muitos estudos testaram os efeitos da creatina na testosterona, e muito poucos deles encontraram um aumento significativo, ao consumir 20 gramas de creatina por dia, durante 7 dias. No entanto, a maioria dos estudos não encontrou nenhum efeito da creatina na testosterona. Portanto, dado que a maioria dos dados indica que a creatina não aumenta a testosterona, é improvável que a creatina sozinha cause queda de cabelo. Mas, mais estudos podem mudar essa teoria. Portanto, se você está preocupado com a queda de cabelo e ela é familiar, pode ser algo para se manter em mente. 9. Potenciais efeitos negativos: digestão, desidratação, excesso de armazenamento de creatina. Além da queda de cabelo, o efeito colateral mais relatado do excesso de creatina corporal é limitado à digestão na forma de cólicas, náuseas, dor de estômago e diarreia. Normalmente, esses problemas digestivos acontecem durante uma fase de carga, em que você ingere até 25 gramas de creatina por dia, para encher os estoques de creatina muscular mais rapidamente. Mas lembre-se, se você tiver problemas digestivos, não precisa fazer isso. Você pode preencher as reservas de creatina do seu músculo tomando 5 gramas de creatina por cerca de 4 semanas. Uma vez cheios, eles não podem ficar mais cheios. Portanto, mesmo que você faça uma fase de carregamento, não há razão para continuar fazendo isso após 7 dias. Também houve relatos de pessoas que ficaram desidratadas enquanto tomavam creatina. Já que a creatina puxa água para as células musculares, não é nenhuma surpresa que isso possa acontecer. Se alguém começa a suplementar com creatina e não bebe água suficiente, a desidratação pode definitivamente acontecer. Portanto, é essencial beber bastante água durante a suplementação com creatina, especialmente se você decidir fazer uma fase de carregamento. E, novamente, o único benefício de uma fase de carga é que ela aumentará a força, a potência e o peso corporal mais rapidamente, se você for um atleta, que precisa daquele impulso fisiológico imediatamente. Finalmente, o último efeito persistente é que você obviamente terá mais creatina armazenada em seu corpo. Mesmo depois de parar de tomar creatina, uma vez que seus estoques de creatina muscular estão saturados, geralmente leva cerca de 4 a 6 semanas para que seus estoques de creatina voltem aos níveis normais. Isso deve lhe dar uma boa ideia do que acontece dentro do seu corpo quando você toma creatina. Se você quiser se aprofundar mais nos detalhes e aprender como tomar creatina para um crescimento muscular ideal e melhor desempenho, dê uma olhada neste vídeo que fiz há um tempo. Além disso, eu já disse isso uma vez e direi novamente. Mesmo que a creatina seja como uma bala de prata no mundo dos suplementos naturais para fortalecimento muscular, ela não substituirá fazer consistentemente a coisa certa em sua dieta e plano de exercícios. Ficamos por aqui, espero que esse vídeo tenha te ajudado. Compartilhe com seus amigos. Obrigado por assistir, e até o próximo vídeo.